Ninguém naquela mansão imaginava que a única pessoa capaz de salvar aquele homem era uma criança de 6 anos. Ele tinha dinheiro, médicos, poder, e mesmo assim estava morrendo por dentro. Até o dia em que a filha da faxineira entrou no quarto, segurando uma simples pedrinha na mão. O casarão de Arthur Lemos não era feito de tijolos e cimento, era feito de silêncio e luto. Era uma daquelas casas que a gente só vê em filme, com jardins que pareciam florestas e portões de ferro que mais pareciam a entrada de um castelo. Mas por dentro, o luxo todo estava coberto por uma poeira fina, não de sujeira, mas de tristeza acumulada. Arthur Lemos tinha perdido a esposa, Helena, 6 meses antes. E junto com ela, ele perdeu a cor e o som do mundo. O homem que controlava metade do mercado de tecnologia do país, que falava com presidentes e fechava negócios de milhões, agora não conseguia sequer escolher qual meia vestir. Ele vivia trancado no escritório, olhando para a vista da cidade que ele possuía, mas que não lhe dava consolo nenhum. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguia se aproximar dele. Os funcionários andavam na ponta dos pés, sussurravam nos corredores e faziam o trabalho como se estivessem limpando um templo sagrado e abandonado. E era nesse templo que Júlia trabalhava. Júlia era a faxineira. Chegava às 6 da manhã, quando o sol nem tinha coragem de nascer direito, e só ia embora quando o peso da jornada já estava estampado nas costas. Ela não tinha tempo para sentir pena de patrão rico. Para ela, Arthur Lemos era a representação daquela injustiça que dividia o mundo. Ele tinha mansões e sofrimento de luxo. Ela tinha um quarto alugado e sofrimento de quem não sabia se a água ia ser cortada no mês que vem. Júlia era uma mulher de fibra, com as mãos calejadas e o olhar sempre ligeiro, fiscalizando se o pano de chão estava realmente limpo. Ela enxergava o mundo em preto e branco, trabalho duro e dignidade. E para manter a dignidade, ela engolia o orgulho e limpava o chão de quem tinha nascido, com a sorte virada para a lua. Naquele dia, porém, a rotina de Júlia quebrou. A vizinha que ficava com a filha dela, a pequena Sofia, ficou doente de repente. Júlia tentou de tudo, ligou para parentes, mas não conseguiu ninguém. O jeito foi fazer o impensável, levar Sofia para o trabalho. Presta atenção no que a mamãe vai dizer, minha flor. Júlia se abaixou, segurando os ombros miúdos da menina de 5 anos, os olhos verdes de Sofia arregalados pela grandiosidade assustadora do portão. Você vai ficar quietinha, quietinha. Você vai brincar aqui no quartinho da lavanderia, com seus lápis de cor. Não pode fazer barulho, não pode sair e, principalmente, não pode incomodar o patrão. Entendeu? Sofia era uma criança curiosa, mas obediente. Balançou a cabeça, agarrando a mochila colorida. Ela sentia o medo da mãe, o receio de perder aquele emprego que mal pagava as contas. A lavanderia era um cômodo enorme, cheio de máquinas barulhentas e cheiro de amaciante. Júlia colocou um cobertor no chão, deu um beijo na testa da filha e começou o trabalho, o coração apertado. Se o seu Arthur te ver, Júlia, é rua na certa, murmurou a si mesma, enquanto esfregava o mármore da sala de estar. Arthur, por sua vez, estava tendo um dia particularmente ruim. Ele tentava se livrar de algumas caixas que estavam no depósito, coisas de Helena. O cheiro do perfume dela ainda estava preso em um cachecol de seda. Ele pegou o tecido, apertou contra o rosto e desabou. Não foi um choro silencioso, adulto. Foi um lamento de criança abandonada, um soluço que vinha lá do fundo, rasgando a garganta. Ele se jogou na poltrona do escritório, o cachecol na mão, as lágrimas pingando no tapete persa caríssimo. Ele estava sozinho, e o dinheiro, o poder, a fama, tudo parecia ridículo diante daquele buraco no peito. Lá embaixo, Júlia estava concentrada na cozinha. O barulho da batedeira industrial abafava o som da casa.
Ela achou que Sofia estava segura, desenhando dragões e princesas na lavanderia. Mas Sofia não estava mais na lavanderia. Para uma criança de 5 anos, a curiosidade é um motor mais forte que qualquer obediência. Depois de desenhar a casa inteira e colorir todos os lápis, Sofia ouviu um som. Não era o som da máquina de lavar. Era um som que ela conhecia bem, embora raramente o ouvisse. Era o som de alguém chorando de verdade. Ela saiu da lavanderia, espiou o corredor e viu uma escada monumental. Subiu degrau por degrau, o pequeno tênis vermelho quase não fazendo barulho. A casa era um labirinto, mas o som do choro a guiava como um farol. Chegou à porta do escritório de Arthur. A porta estava entreaberta. Sofia parou. Ela viu o homem. Ele estava vestido com um terno escuro, sentado na poltrona que parecia engoli-lo. Ele não parecia rico, ele parecia quebrado. O rosto estava vermelho, as mãos tremiam e ele soluçava, o corpo curvado. Qualquer adulto teria recuado, com medo de incomodar ou de presenciar aquela dor íntima de um estranho. Mas Sofia não tinha filtros sociais. Ela não via o patrão, o milionário, o símbolo da injustiça. Ela via um homem triste que estava fazendo um barulho muito alto. Ela ficou observando por um minuto. Então, sem pensar, ela tirou algo do bolso do casaco. Era uma pedrinha lisa e cinza que ela tinha guardado porque achava que parecia um ovo de passarinho. Sofia deu um passo à frente, entrou no escritório, e o silêncio que se seguiu à sua presença foi mais alto que o choro. Arthur sentiu a mudança no ar. Ele levantou a cabeça, os olhos inchados e vermelhos, e viu a figura. Uma menina pequena, de cabelos castanhos presos em 2 Marias Chiquinhas tortas, parada ali. Ela o encarava com uma seriedade imensa. Ele não conseguiu falar. A dor o sufocava. Sofia estendeu a mãozinha, na palma estava a pedrinha. Toma, disse ela, a voz um sussurro. Quando eu estou muito, muito triste, eu aperto ela. Aí passa um pouquinho. Arthur Lemos, o Homem de Ferro, ficou paralisado. Ele olhou para a pedrinha, depois para o rosto de julgamento puro e inocente da menina. Ele não sabia quem ela era, de onde ela tinha vindo ou como ela ousava estar ali. Mas a dor em seu peito recuou 1 milímetro. Ele engoliu o nó na garganta. Quem é você? Ele conseguiu perguntar à voz rouca. Sofia, sou filha da moça que limpa. O choque atingiu Arthur com força. A filha da faxineira. A regra número 1 era, sem crianças na casa. Ele deveria estar furioso, chamando o segurança, pensando em demitir a mãe dela imediatamente. Mas ele não estava. Ele estava apenas olhando para a pedrinha. Era tão pequena, tão insignificante. E ainda assim, era a primeira coisa que alguém lhe oferecia que não era uma condolência vazia ou um conselho terapêutico. Era um pedaço de conforto real, tirado do bolso de uma criança. Ele pegou a pedra. Estava fria e macia. Obrigado, Sofia, disse ele. E, para sua surpresa, ele sentiu um sorriso torto tentando se formar nos lábios, um movimento que ele não fazia há meses. Neste exato momento, o desastre se completou. Júlia percebeu a ausência da filha. O pânico a fez largar o esfregão. Ela correu para a lavanderia, para a sala e, finalmente, seguiu o rastro de intuição de mãe até a escada principal. Ela viu a cena de longe. A porta do escritório do patrão aberta e Sofia ali, de pé, conversando com o homem mais temido e recluso da casa. O sangue de Júlia gelou. Ela correu, sentindo o suor escorrer pelas têmporas. Aquele era o fim. O emprego, o salário, a chance de pagar a escola de Sofia, tudo. Sofia! A voz de Júlia saiu aguda, cheia de terror e repreensão. Ela entrou no escritório como um furacão, ignorando o luxo e focando apenas na filha. O que você está fazendo? Eu disse para você ficar na lavanderia. Ela agarrou o braço de Sofia, puxando-a para trás e se virou para Arthur Lemos, curvando-se num pedido de desculpas desesperado, o rosto em brasa.
Senhor Lemos, eu sinto muito, imensamente. Eu não tinha com quem deixá-la hoje. É a primeira vez que isso acontece. E eu juro, eu vou tirá-la daqui agora mesmo. Por favor, me perdoe. Júlia esperava o grito, a demissão imediata, o olhar de desprezo que os ricos costumam dar aos pobres quando o protocolo é quebrado. Mas Arthur estava diferente. Ele ainda estava segurando a pedra. Ele olhou para Júlia e, pela primeira vez, ele a viu. Não a viu como a faxineira, mas como a mãe apavorada. Não precisa se desculpar, Júlia, disse Arthur. E o som de seu nome na boca dele fez Júlia estremecer. A voz dele estava calma, surpreendentemente suave. Ela não me incomodou. Na verdade, ele olhou para Sofia, que se escondia atrás das pernas da mãe, mas espiava por baixo do braço de Júlia. Ela me ajudou. Júlia piscou, sem entender. Ajudou? O quê? A tirar a poeira? Ela me deu isto. Arthur levantou a mão, mostrando a pedrinha cinza. Júlia olhou para o objeto na mão do milionário. Era uma pedra comum, que Sofia achava um tesouro. Ela não sabia se ria ou se chorava. Aquele homem estava usando o luto como desculpa para ficar maluco? Ela não deveria ter entrado aqui, Sr. Lemos. Eu sei das regras. Eu aceito qualquer punição. Arthur se levantou. Ele era alto, e sua sombra cobriu Júlia e Sofia. Ele parecia um monumento de terno. A punição seria para mim, Júlia. Eu estava no meio de um momento difícil. E Sofia, ela quebrou o gelo. Ele deu um passo, e Júlia recuou ligeiramente. A proximidade era desconfortável. O cheiro de seu perfume caro, misturado ao cheiro de tristeza, era pesado. Eu não vou demiti-la, Júlia. E não a puna. Ele fez uma pausa, olhando para Sofia. A menina sorriu timidamente. Na verdade, eu gostaria de pedir um favor. Júlia apertou a mão de Sofia, desconfiada. Favores de patrões ricos geralmente vinham com um preço alto, um preço que envolvia a dignidade. Pois não, Sr. Lemos. Eu não consigo sair daqui. Não consigo. E a casa é muito silenciosa. É um peso. Ele olhou para a pedrinha como se ela fosse um mapa. Se não for um problema para você, você poderia trazê-la amanhã também? Júlia ficou boquiaberta. O quê? Não precisa ficar na lavanderia. Ela pode ficar aqui por perto. No jardim, talvez. Ou na biblioteca. Onde ela quiser. Eu preciso de um pouco de vida aqui dentro. Júlia sentiu um turbilhão de emoções. Medo, confusão e, estranhamente, uma ponta de pena. Ele realmente estava quebrado. Mas o medo era maior. Senhor Lemos, eu sou a faxineira. Eu não sou babá. O meu trabalho é limpar. E você é a melhor. Ele concordou imediatamente. Mas o meu pedido é pessoal. Pense nisso como uma terapia. Eu pago o dobro do seu salário diário para a Sofia. Não para você trabalhar mais, mas para a presença dela. A palavra dobro atingiu Júlia como um raio. O dobro significava pagar o aluguel sem sufoco. Significava comprar os óculos novos que Sofia precisava. Significava um respiro. Mas significava também entrar no jogo dele. Significava expor Sofia àquela riqueza que Júlia tanto desprezava e que ela temia que contaminasse a simplicidade da filha. Senhor Lemos, eu não sei se é apropriado. É a única coisa apropriada que me aconteceu em meses, Júlia. Arthur estava irredutível. Ele tinha encontrado um farol e não ia soltá-lo. Naquele momento, ele não se importava com regras, com a etiqueta social ou com o que os funcionários pensariam. Ele só queria um pouco daquela luz ingênua que emanava da pequena Sofia. Júlia respirou fundo, soltando o ar lentamente, avaliando os riscos. Se ela recusasse, ele podia demiti-la por ter trazido a criança. Se ela aceitasse, ela estaria vendendo a presença da filha e se misturando com a vida daquele homem que ela considerava um estranho e um opressor social. Eu preciso pensar, Sr. Lemos, ela disse, mantendo a voz firme, mesmo que as pernas estivessem bambas. Eu não vendo a minha filha. E eu não estou comprando.
Estou pedindo um empréstimo de alegria. Pense na oferta. Eu preciso da resposta amanhã de manhã. Júlia pegou Sofia no colo, ignorando o peso da menina. Ela saiu do escritório o mais rápido que pôde, sentindo os olhos de Arthur Lemos em suas costas. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. O colchão fino parecia duro demais. Ela olhava para Sofia, que dormia tranquilamente, abraçada a um ursinho de pelúcia surrado. O dobro do salário. Isso significava que ela poderia sair do turno da noite no restaurante, que estava acabando com sua saúde. Ela teria mais tempo para Sofia. Mas o custo emocional... Júlia se lembrava do rosto de Arthur. Não o rosto arrogante que ela imaginava que os milionários tinham, mas o rosto desfeito pela dor. Era uma dor que parecia genuína, que o igualava por um momento a qualquer pessoa que perdeu alguém que ama. Não, Júlia, não se deixe enganar. A dor dele é de rico. Ele tem dinheiro para curar a dor, para viajar, para se distrair. Você não tem. Ela tentava se convencer, mas a imagem da pedrinha na palma da mão de Arthur a assombrava. Sofia, de alguma forma, tinha visto a humanidade por trás do terno caro. E Júlia, apesar de toda a sua resistência política e social, não podia negar o que tinha visto. Na manhã seguinte, Júlia acordou determinada. Ela não ia aceitar o dinheiro extra. Ela ia dizer a Arthur que não podia trazer Sofia de novo, e se ele a demitisse, ela daria um jeito. A dignidade de Sofia valia mais que o aluguel. Ela vestiu o uniforme, preparou o café da manhã e acordou Sofia. Hoje você vai ficar com a dona Rita, meu amor. Ah, mamãe, eu queria voltar lá. O gigante triste me deu um biscoito. Júlia parou o que estava fazendo. Que biscoito, Sofia? Um que estava na mesa dele. Ele disse que a esposa dele fazia. Júlia sentiu o coração apertar. Arthur tinha compartilhado algo tão íntimo, uma lembrança de Helena, com a sua filha. Isso não era comportamento de patrão opressor. Era comportamento de um homem que estava se afogando. Júlia levou Sofia até a casa de Dona Rita, mas a decisão já estava mudando em seu peito. A razão dizia não, mas a necessidade e, para sua surpresa, a compaixão diziam talvez. Quando Júlia chegou ao casarão, Arthur Lemos já estava esperando. Não no escritório, mas na ponta da escada, algo que ele nunca fazia. Ele parecia ter dormido ainda pior. E então, Júlia? Ele foi direto. Júlia colocou a bolsa de trabalho no chão. Senhor Lemos, eu não posso aceitar o dinheiro. Eu não posso vender a presença da minha filha. Arthur suspirou, um som pesado. Não é vender, é uma troca. Você me dá um pouco de paz e eu dou a você uma segurança que você não tem. Eu sei que você trabalha muito. Eu vejo. Isso não é justo, senhor Lemos. E o mundo é justo, Júlia? Ele rebateu, a voz ficando um pouco mais forte. Eu perdi Helena e você está lutando para pagar as contas. Não é justo para nenhum de nós. Mas podemos fazer um acordo que funcione, pelo menos para este momento. Ele desceu um degrau. Eu não quero que você se sinta comprada. Eu quero que você me ajude a sobreviver. Eu estou morrendo de silêncio aqui. E Sofia, ela não tem medo do meu silêncio. Júlia olhou para o chão polido que ela tinha limpado centenas de vezes. Ela pensou na batedeira industrial e no cheiro de amaciante na lavanderia. Ela pensou nos olhos de Sofia. Se eu aceitar, senhor Lemos, a Sofia não é propriedade da casa. Ela é minha filha. Se ela ficar cansada, se ela não quiser vir, ela não vem. E se ela for ficar aqui, eu vou supervisionar. Eu não vou deixá-la sozinha com o senhor. Arthur assentiu sem hesitação. Justo, perfeitamente justo. E a partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com os horários. Se precisar sair mais cedo, saia. Seu salário e o adicional de Sofia serão depositados. Júlia sentiu um tremor. Ela tinha acabado de fechar um pacto que mudaria a vida dela. Ela tinha aceitado trazer a única coisa pura e intocada que ela tinha, sua filha, para o mundo do homem que ela desprezava. E a razão pela qual ela aceitou não era apenas o dinheiro, mas a fraqueza visível dele.
Ele não era um monstro, era um homem em colapso. Amanhã eu a trago, Sr. Lemos, mas eu não quero que ela se acostume com o luxo. Eu entendo, Júlia. Eu entendo. Mas talvez ela possa me ensinar a me acostumar com a simplicidade de novo. E assim, o acordo foi selado. O milionário viúvo, Arthur Lemos, comprou a presença da única pessoa capaz de lhe dar um segundo de paz, a filha pequena da sua faxineira. Júlia, a mãe, se preparava para a batalha de proteger o coração da filha, enquanto lutava contra a estranha e perigosa compaixão que começava a sentir pelo homem que simbolizava tudo o que ela odiava. O próximo dia chegou, e com ele, Sofia. Júlia a levou para o jardim, um lugar que Sofia nunca tinha visto. Era um labirinto de rosas e camélias, com uma fonte antiga no centro. Lembra das regras, Sofia? Brincar, não fazer bagunça, e se o Sr. Arthur quiser conversar, você seja educada. Tá bom, mamãe. Arthur estava na janela do escritório, observando. Ele não desceu imediatamente. Ele apenas observou Sofia. Ela não parecia intimidada pelo espaço gigantesco. Ela estava agachada, examinando uma joaninha na grama, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Júlia estava limpando a biblioteca, mas seus olhos estavam fixos no jardim. Ela viu Arthur finalmente descer, de terno e sapatos de couro, caminhando lentamente pela grama, como se estivesse pisando em ovos. Ele se aproximou de Sofia. Júlia parou de ilustrar os livros, o coração na garganta. "O que você está vendo?" perguntou Arthur, a voz baixa. "Ela está com pressa", respondeu Sofia, sem tirar os olhos do inseto. "Ela está correndo para casa." Arthur se sentou na grama, sem se importar com o terno. Júlia quase deixou cair o espanador. "Como você sabe que ela está com pressa?" "Porque ela está voando rápido. Quando a gente está com pressa, a gente voa rápido, não é?" Arthur riu. Foi um som rouco, enferrujado, mas era uma risada. E Júlia, da janela da biblioteca, ouviu. Foi o primeiro som de alegria que ressoou naquela casa em 6 meses. Arthur passou a manhã inteira no jardim com Sofia. Eles conversaram sobre joaninhas, sobre as nuvens que pareciam algodão e sobre a pedra mágica que ele guardava no bolso. Júlia observava à distância, tentando manter sua fachada de profissionalismo, mas a cena a desarmava. Quando chegou a hora do almoço, Júlia preparou a marmita de Sofia. Arthur apareceu na cozinha, o rosto mais relaxado. "Júlia, peço o que quiser para o almoço, para você e para Sofia. O chefe está de folga, mas o cozinheiro pode fazer o que for." "Não, Sr. Lemos, eu trouxe a minha marmita e a de Sofia. Por favor, deixe-me fazer isso." "Não, eu não quero misturar as coisas. Eu sou a funcionária." Arthur entendeu a barreira. Era a linha que Júlia traçava entre o mundo dela e o dele. "Tudo bem, mas me deixe pagar um sorvete para Sofia." Júlia hesitou. Um sorvete era inofensivo. Apenas um. Arthur sorriu, e o sorriso era quase bonito. A rotina se instalou. Nos dias seguintes, Sofia se tornou uma presença constante no casarão. Ela não limpava, não cozinhava, não fazia nada além de ser uma criança. E essa era a cura de Arthur. Ele começou a sair do escritório. Ele lia livros infantis para Sofia na biblioteca. Ele a levava para passear no jardim. Júlia via a transformação. Arthur Lemos, o homem de gelo, estava descongelando. Ele começou a cumprimentar os outros funcionários, a perguntar sobre o dia deles. O silêncio da casa foi substituído por ecos de risadas infantis e, ocasionalmente, por uma conversa de adulto que não era sobre negócios ou luto. Júlia, no entanto, mantinha a guarda alta. Ela aceitava o dinheiro extra, que estava salvando sua vida financeira, mas ela não baixava a barreira emocional. Ela ainda via Arthur como o patrão, o símbolo do poder. Mas ele estava se tornando perigosamente humano. Um dia, Júlia estava limpando o quarto de hóspedes e Arthur a alcançou no corredor. "Júlia, eu queria te perguntar algo." "Sim, Sr. Lemos." "Sofia me perguntou onde está a mãe dela."
a Helena. Eu disse que ela está no céu. E Sofia perguntou se é um lugar bonito. Arthur parecia genuinamente confuso, como se a pergunta de uma criança fosse um problema filosófico insolúvel. O que eu digo a ela? Júlia parou o trabalho. Ela olhou para Arthur e viu a vulnerabilidade nua e crua. Ele estava pedindo ajuda para lidar com o luto da esposa através das lentes da inocência de sua filha. O Senhor diz a verdade, Senhor Lemos. O Senhor diz que o céu é o lugar que a gente guarda as pessoas que a gente ama e que a gente sente falta. E que sim, é muito bonito. Arthur a encarou, o olhar intenso. Você fala com tanta certeza. Eu já perdi pessoas, Senhor Lemos. É a única certeza que a gente tem. Que a saudade não vai embora, mas que a gente aprende a carregar. Houve um silêncio, não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio de compreensão mútua. Pela primeira vez, eles não eram o patrão e a faxineira. Eram duas pessoas que entendiam a dor. Júlia sentiu um calor estranho no peito. Não era atração, não ainda. Era o perigoso reconhecimento de que, por trás daquele dinheiro todo, havia um homem de carne e osso, sofrendo. E esse reconhecimento era o que Júlia mais temia. Porque se ele fosse humano, ela não podia mais odiá-lo com tanta convicção. E se ela não podia odiá-lo, ela estava em perigo. O vínculo entre Arthur e Sofia estava crescendo forte, mas o vínculo hesitante e proibido entre Arthur e Júlia estava apenas começando a se formar sutilmente nos cantos daquela mansão cheia de memórias e de desigualdade social. A cada dia, Arthur tentava se redimir do seu passado de isolamento, e Júlia tentava se proteger da redenção dele. Ela sabia que a luta seria longa, e que a presença de Sofia era a ponte que podia derrubar todas as suas barreiras. Afinal, a menina tinha dado uma pedrinha de conforto a um milionário, e ele tinha aceitado. O que mais aquela criança faria? Júlia só conseguia rezar para que, no final, seu coração e o de Sofia saíssem ilesos daquele castelo de tristeza e riqueza. Mas ela já sabia que seria impossível. Algo estava mudando para sempre. A rotina, meus amigos, é uma coisa poderosa. Ela consegue transformar o absurdo em normalidade. E foi exatamente isso que aconteceu naquele casarão. Sofia se tornou a sombra colorida de Arthur Lemos. A casa, antes um mausoléu, virou um parquinho supervisionado. Arthur não estava mais apenas observando, ele estava participando. Ele descobriu que Sofia amava histórias de piratas, mas odiava a cor amarela. Ele aprendeu que para uma criança de 5 anos, a maior tragédia do mundo era quando o lápis de cor quebrava a ponta. Ele a levava para a biblioteca, não para ler sobre fusões e aquisições, mas para procurar livros com dragões que soltavam fumaça verde. E a transformação de Arthur Lemos era visível. Ele começou a se barbear todos os dias, o que já era um avanço. O terno continuava escuro, mas a postura estava mais leve. Ele voltava a atender telefonemas, mas agora, se Sofia o chamasse para ver um passarinho no parapeito, o mundo corporativo podia esperar. Júlia observava tudo isso de longe, com uma mistura de alívio e pavor. O alívio era financeiro. O dobro do salário significava que ela finalmente tinha saído do turno da noite no restaurante. As costas dela agradeciam. Ela podia pagar a consulta do dentista de Sofia e, pela primeira vez em anos, comprou um par de sapatos novos para si mesma que não machucavam. A segurança que Arthur tinha prometido, ele cumpriu. O dinheiro caía na conta pontualmente e Júlia podia respirar. Mas o pavor? O pavor era emocional. A barreira que Júlia tinha construído a vida inteira, aquela muralha entre nós, os que lutam, e eles, os que têm, estava sendo corroída, tijolo por tijolo, pela inocência de Sofia e pela fraqueza de Arthur. Júlia tentava se lembrar. Ele é o patrão. Ele é a representação da injustiça. Ele tem dinheiro para resolver a dor dele.
Mas como odiar um homem que se sentava no chão de mármore para ajudar sua filha a montar um quebra-cabeça de 50 peças? Como desprezar alguém que, ao invés de dispensá-la por um erro bobo, perguntava como estava a vida dela? Certa manhã, Júlia estava limpando a cozinha industrial e Arthur apareceu para fazer seu café. Ele estava de jeans e uma camisa de malha, o que era quase um escândalo para o Arthur Lemos de 6 meses atrás. Júlia, você não está bem, ele declarou sem rodeios. Júlia parou de esfregar. Estou perfeitamente bem, Sr. Lemos. Não está. Seus olhos estão vermelhos. Você não dormiu. É cansaço normal, Sr. Lemos. Ele encostou-se à bancada de aço inoxidável, segurando a xícara de café. Você não precisa ter medo de me dizer que está cansada, Júlia. Eu vejo o quanto você trabalha. Quando você sai daqui, você pega o ônibus. Júlia sentiu um calafrio. Ele estava invadindo o espaço dela, o mundo fora da mansão. Eu pego 2 ônibus, Sr. Lemos. E ando um pouco. E Sofia, ela pega com você? Quando ela não está na casa da vizinha, sim. Arthur franziu a testa. Ele olhava para a vida de Júlia através de uma janela que ele nunca soubera que existia. Ele nunca tinha pensado em 2 ônibus e uma caminhada. O mundo dele era feito de motoristas particulares e jatos. Isso não é sustentável, Júlia. Você vai acabar ficando doente. Eu dou conta. Eu sei que dá conta. Mas não precisa. Eu tenho um motorista que fica parado aqui a maior parte do dia. Ele pode levar você e Sofia para casa. É seguro, é rápido e ele precisa do trabalho. Júlia sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de raiva. Não, Sr. Lemos, eu não aceito caridade. Não é caridade, ele disse, a voz calma, mas firme. É logística. Se você estiver bem, Sofia está bem. E se Sofia está bem, eu tenho minha dose diária de luz. Pense nisso como uma extensão do acordo. O motorista leva vocês. Sem conversas, sem favores. É apenas transporte. Júlia apertou a esponja com tanta força que doeu. Ele tinha o dom de transformar a ajuda em algo que parecia prático e inescapável. Ele estava usando a lógica empresarial para desmontar a sua resistência moral. É a última vez que o senhor me oferece algo que não seja relacionado ao meu trabalho, Sr. Lemos. Feito, ele concordou rapidamente, como se estivesse fechando um negócio de milhões. A partir de hoje, às 5 da tarde, o senhor Osvaldo estará esperando na porta lateral. E assim, Júlia se viu, dia após dia, entrando no carro de luxo de Arthur Lemos, com bancos de couro que cheiravam a novo e ar-condicionado silencioso. Sofia a adorava. Ela se sentava na poltrona macia, olhando pela janela o mundo que passava rápido e chamava o motorista de tio Osvaldo. Para Júlia, cada viagem era uma tortura. Ela se sentia uma impostora. Ela estava aceitando a migalha do luxo, e isso a fazia sentir que estava traindo a si mesma e a toda a sua classe. Ela se perguntava, o que estou fazendo? Estou me acostumando com a vida dele? Mas o tempo extra que ela ganhava, o descanso, era inegável. Ela chegava em casa com energia para ajudar Sofia com o dever de casa, para cozinhar algo decente e até para ler um pouco antes de dormir. Arthur Lemos, o símbolo do opressor, estava ironicamente melhorando a vida dela de formas que ela nunca imaginou. O ponto de virada, o momento em que a barreira de Júlia começou a ruir de verdade, veio em uma tarde chuvosa. Sofia estava na sala de música, desenhando com giz de cera no chão. Arthur tinha liberado a sala, dizendo que o mármore era fácil de limpar. Arthur estava ao telefone, tentando resolver um problema de negócios urgentes. Júlia estava limpando um vaso antigo na sala principal quando ouviu Arthur encerrar a chamada com um estrondo de raiva. Ele jogou o telefone no sofá e passou as mãos pelo cabelo. Droga! Ele praguejou, a frustração pura e alta. Júlia parou o trabalho. Arthur, que não tinha notado a presença dela, começou a andar em círculos. Ele estava tenso, o corpo rígido.
Eu não consigo fazer nada direito desde que ela se foi. Ele sussurrou para si mesmo, mais alto o suficiente para Júlia ouvir. Eu não consigo tomar uma decisão simples. Eu sou um fantoche. Júlia sentiu a necessidade irresistível de intervir. Não como funcionária, mas como alguém que entende a sensação de que a vida está desmoronando e você não pode fazer nada. Ela se aproximou, hesitante. O senhor está falando de negócios? Ela perguntou a voz baixa. Arthur se virou, surpreso por ela estar ali. Não, Júlia. Estou falando de tudo. De Helena. De como eu deveria ter vendido aquela empresa quando ela pediu. De como eu estava ocupado demais para perceber que ela estava ficando doente. Ele estava desabando de novo, mas desta vez não era o luto silencioso. Era a culpa. O senhor não podia saber, disse Júlia com a simplicidade brutal da verdade. Podia sim. Eu sou o homem que controla o mercado. Eu controlo tudo. Mas não pude controlar o tempo que me restava com ela. E agora eu não consigo nem manter a minha própria vida em ordem. Ele parecia um garoto perdido. O terno caro, o relógio de ouro, tudo parecia uma fantasia ridícula diante daquele sofrimento. Júlia largou o pano de limpeza. O senhor está se punindo, senhor Lemos, e isso não vai trazer a sua esposa de volta. Arthur a encarou. Era a primeira vez que Júlia lhe dava um sermão e ele estava ouvindo. Você não entende a pressão. Ele disse quase como um desafio. Eu entendo a dor e entendo a culpa. A gente sempre acha que podia ter feito mais. Mas a vida não espera a gente terminar a lista de tarefas. Ela só leva o que tem que levar. Júlia se lembrou de sua própria mãe, que se foi cedo demais, e do monte de coisas não ditas que ela carregava. O senhor precisa parar de se olhar como um empresário que falhou e começar a se olhar como um homem que perdeu o amor da vida dele. É diferente. O silêncio que se seguiu foi carregado. Arthur olhou para ela e o que ele viu não era a faxineira. Era uma mulher forte, com cicatrizes que ele não tinha, mas com uma sabedoria que ele precisava desesperadamente. Você tem razão, ele admitiu, a voz rouca. Eu não sei como parar. Júlia deu um passo para trás, sentindo que tinha ido longe demais. Ela tinha que recolocar a barreira. Meu trabalho é limpar a casa, senhor Lemos, não a sua cabeça. Ela se virou, mas Arthur a chamou. Júlia, espere. Ele caminhou até ela. A proximidade era demais. O cheiro dele era limpo, caro e de alguma forma reconfortante. Obrigado. De verdade. Júlia assentiu, sem olhar nos olhos dele. Ela não podia se dar ao luxo de se conectar. Eu vou voltar ao meu trabalho. Mas a semente estava plantada. Naquele dia, Júlia não apenas limpou a poeira física da casa. Ela tentou limpar a poeira emocional da alma de Arthur. E ele permitiu. A partir desse momento, a relação deles mudou. Eles ainda eram patrão e empregada. Mas havia uma linha tênue de cumplicidade. Eles compartilhavam o segredo da dor de Arthur e o segredo da presença de Sofia. Arthur começou a demonstrar interesse genuíno pela vida de Júlia, mas de uma forma muito cautelosa. Sofia me disse que você está economizando para uma casa própria. É um sonho, senhor Lemos, longe da realidade. Por que longe? Você é uma mulher inteligente e trabalha duro. Porque o dinheiro não cresce em árvore para quem limpa. E porque a minha conta bancária não tem o mesmo sobrenome que a sua, senhor Lemos. Júlia não conseguia evitar o toque de sarcasmo. Ela precisava lembrá-lo da diferença entre eles, para proteger seu próprio coração. Arthur aceitava o golpe. Ele não se ofendia. Ele entendia a crítica social embutida em cada frase dela. Você tem razão. E é por isso que eu quero fazer algo. O quê? Eu tenho alguns contatos no ramo imobiliário. Eu não vou te dar a casa, Júlia. Eu sei que você não aceitaria. Mas eu posso te ajudar a encontrar um financiamento justo, com taxas decentes. Não como um patrão, mas como um amigo de Sofia. Júlia riu, um som seco e sem humor.
O senhor é o milionário que quer me ajudar a comprar uma casa para que eu não tenha que limpar a sua. É uma ironia e tanto. É a minha maneira de tentar equilibrar a balança, Júlia. Eu não posso desfazer a injustiça social do mundo, mas eu posso tentar me redimir de ser parte dela. Deixe-me ajudar. A palavra redenção atingiu Júlia. Ele estava realmente tentando. Ele estava se expondo, mostrando que o dinheiro dele podia ser usado para algo além de acumulação. Ela hesitou por dias. Ela sabia que aceitar essa ajuda era cruzar a linha final. Mas a casa, o sonho de dar um lar seguro e estável para Sofia, era mais forte que o orgulho. Se o senhor fizer isso, senhor Lemos, eu quero que seja tudo legal. Nada de favores escondidos. Eu pago cada centavo. Eu não esperava nada menos. Ele respondeu com um sorriso de satisfação. E assim começou a fase da redenção de Arthur Lemos. Ele não estava apenas comprando o tempo de Sofia, ele estava investindo no futuro de Júlia. Ele a colocou em contato com seu advogado de confiança, que tratou Júlia com o mesmo respeito que tratava Arthur. Ele a ajudou a organizar os papéis e a entender a burocracia. Arthur não se intrometia, mas supervisionava, garantindo que Júlia não fosse enganada. Em poucas semanas, Júlia estava assinando papéis para um pequeno apartamento em um bairro tranquilo. Não era uma mansão, mas era dela. Era o seu castelo. Quando ela contou a Arthur a novidade, ele estava na sala de estar, tomando chá com Sofia. Conseguimos, senhor Lemos. O financiamento saiu. Arthur se levantou, a alegria em seu rosto era genuína. Júlia, isso é maravilhoso! Parabéns! Ele estendeu a mão para cumprimentá-la. Júlia, por um instante, esqueceu que estava no trabalho. Ela apertou a mão dele. A pele dele era macia, a palma quente. O contato elétrico durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para Júlia sentir um tremor percorrer seu corpo. Obrigada, Sr. Lemos, por tudo. Eu que agradeço, Júlia. Você me deu um propósito. A gratidão era um terreno perigoso. Júlia percebeu que a raiva e o desprezo que ela usava como escudo estavam se desfazendo em gratidão e, pior, em admiração. Arthur não era mais o vilão. Ele era o homem que a tinha ajudado a realizar um sonho, e ele estava lindo. A dor ainda estava lá, nos cantos dos seus olhos, mas ele estava vivo. O vínculo entre eles se aprofundou na convivência diária. Júlia percebeu que Arthur era um homem solitário, que tinha perdido a capacidade de ser simples. E ele percebeu que Júlia era uma guerreira, que carregava o mundo nas costas, mas que ainda tinha espaço para a ternura. Uma noite, Arthur estava no jardim observando o céu, algo que ele começou a fazer por causa de Sofia, que o tinha ensinado a procurar a lua sorridente. Júlia estava terminando de organizar a cozinha. Ela sentiu o impulso de ir até ele. "O que o senhor está vendo?" perguntou ela, parando a alguns metros de distância. "Estou tentando encontrar a constelação que Helena amava." Ela dizia que parecia uma colher de pedreiro. Júlia sorriu. "A colher de pedreiro, Sr. Lemos?" "Sim." Ela não tinha muita imaginação para nomes científicos. Arthur olhou para Júlia e a luz da lua cheia o banhava. "Sabe, Júlia, o dinheiro isola. Eu achava que era invencível, que eu podia comprar qualquer coisa, resolver qualquer problema. E aí, Helena se foi, e eu percebi que eu não tinha amigos de verdade, apenas sócios." Ele suspirou. "E você me forçou a ser honesto. Você me lembra todos os dias que a vida real está lá fora, lutando no ônibus, e não aqui dentro, escondida neste castelo." Júlia se sentiu exposta. "Eu só sou quem eu sou, Sr. Lemos. E é exatamente disso que eu preciso, de algo real." Ele deu um passo na direção dela. O ar ficou espesso. "Eu sinto falta de ter alguém para conversar. Alguém que não me olhe com pena ou interesse." "E eu sou essa pessoa?" Júlia perguntou, desafiando-o. "Você é. Você é a única que não tem medo de me dizer que estou errado." Júlia sentiu o coração bater no peito como um tambor.
o que ele estava insinuando. Eu sou sua funcionária, Arthur. Ela usou o primeiro nome dele. Foi um deslize, um erro que ela não poderia recuperar. O nome dele soou estranhamente íntimo na escuridão do jardim. Arthur não corrigiu. Ele sorriu. Eu sei. E eu sou seu patrão. Mas eu não sou mais o homem que você conheceu 6 meses atrás. Você e Sofia me mudaram. Ele estava tão perto que Júlia podia sentir o calor do corpo dele. Ela estava em pânico. Não era o medo de perder o emprego. Era o medo de perder o controle sobre si mesma. Nós precisamos manter a distância, Sr. Lemos. O nosso acordo é sobre Sofia, não sobre nós. E se eu não quiser manter a distância? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Júlia sentiu a atração. Era como uma correnteza. Aquele homem poderoso e vulnerável estava se abrindo para ela. E ela, a faxineira de mãos calejadas, estava sendo vista por ele de uma forma que ninguém nunca a tinha visto. O senhor não pode querer isso. Posso. Eu perdi tudo. E agora, a única coisa que me faz sentir vivo é a presença da sua filha e a sua resistência. Você é o desafio que eu preciso. Ele não a tocou. Mas a intenção era um toque em si mesma. Júlia se afastou rapidamente, respirando fundo. Eu preciso ir. Osvaldo está esperando. É claro, Arthur disse, recuando também, mas o sorriso não desapareceu. Boa noite, Júlia. Júlia saiu do jardim quase correndo. No carro de luxo, ela abraçou Sofia com mais força do que o necessário. Ela estava tremendo. Ela tinha quase cedido. O problema não era mais Arthur Lemos. O problema era Júlia. Ela estava começando a se apaixonar. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles era palpável. Eles evitavam ficar sozinhos, mas quando acontecia, o ar ficava carregado. Júlia se concentrava no trabalho, mas sempre sentia os olhos de Arthur nela, observando, esperando. O mundo exterior, no entanto, começou a notar a estranha dinâmica. Uma tarde, a senhora Elvira, a governanta antiga e fofoqueira, que tinha servido Helena por 20 anos, pegou Júlia e Arthur em uma conversa. Eles estavam na sala de estar, rindo de uma história que Sofia tinha inventado sobre um rato que usava chapéu. Elvira pigarreou, e o som foi como um tiro. Senhor Lemos, o senhor. Dantas da Lemos Tech está na linha. Arthur perdeu o sorriso. Diga a ele que ligo de volta. Elvira não se moveu. Ela olhou para Júlia, e o desprezo estava nu em seu olhar. É urgente, senhor, e, se me permite, é inapropriado que a funcionária do setor de limpeza esteja se demorando na sala principal durante o horário de trabalho. Arthur sentiu a veia pulsar na testa. Ele sabia o que Elvira estava fazendo. Ela estava marcando território, lembrando Júlia do lugar dela e criticando a nova rotina de Arthur. Elvira! A voz de Arthur era de gelo. Júlia e eu estávamos discutindo a logística de um novo projeto. Ela está aqui por minha ordem. Agora, por favor, me deixe em paz. Elvira recuou, mas o dano estava feito. Júlia sentiu o rosto queimar. Ela era o objeto de fofoca, a outra que estava se aproveitando do luto do patrão. Eu vou voltar para a lavanderia, Júlia disse, pegando suas coisas rapidamente. Arthur a segurou pelo pulso, um toque leve, mas firme. Não dê ouvidos a ela, Júlia. Mas ela tem razão, Arthur, ela disse, usando o primeiro nome dele de novo, desta vez como um aviso. Eu sou a faxineira. E o senhor é o patrão, e a sua vida é pública. Minha vida é minha, Júlia, e se eu quiser gastar meu tempo conversando sobre ratos de chapéu, eu gasto. Ele estava defendendo-a. E isso fez o coração de Júlia derreter. Eu não quero problemas para o senhor. O meu único problema é o silêncio, e você o resolveu. Arthur soltou o pulso dela, mas a tensão permaneceu. O mundo estava começando a se intrometer no pequeno universo que eles tinham criado. Júlia sabia que tinha que tomar uma decisão. Ela tinha o apartamento, tinha o dinheiro.
Ela podia se afastar. Ela podia proteger Sofia e a si mesma da confusão emocional que Arthur Lemos representava. Mas quando ela olhou para ele, para a esperança que brilhava em seus olhos, para o homem que estava se esforçando para ser melhor, para se redimir do pecado da riqueza e do isolamento, ela percebeu que não podia ir embora. O amor era uma força que não se importava com classes sociais ou contas bancárias, e ela estava irremediavelmente atraída por aquele homem quebrado. Naquela noite, Júlia estava em seu novo apartamento, olhando para a caixa de papelão com os poucos pertences dela e de Sofia. Ela não podia mais negar. O ódio de classe que ela sentia estava sendo substituído por um sentimento muito mais perigoso e avassalador. Ela era a faxineira, ele era o milionário, e eles estavam prestes a quebrar todas as regras do jogo. A redenção de Arthur Lemos estava completa, pelo menos aos olhos de Júlia. Agora, restava saber se a sociedade permitiria que a faxineira e o patrão tivessem um futuro juntos, ou se o peso da desigualdade seria mais forte que o amor. E isso, meus amigos, era uma história para a próxima parte. Atenção no casarão. Lemos podia ser cortada com a faca de manteiga mais cega da cozinha. Depois da cena com a senhora Elvira, Júlia sabia que o tempo de brincadeira tinha acabado. O mundo lá fora, o mundo das regras e das convenções sociais, estava batendo na porta de ferro da mansão, exigindo que todos voltassem para os seus devidos lugares. Júlia tentou se afastar. Ela se concentrava tanto em esfregar e polir que seus braços doíam. Ela evitava o jardim, evitava a biblioteca, evitava qualquer lugar onde Arthur e Sofia pudessem estar juntos. Ela queria voltar a ser invisível, a ser apenas a funcionária que não causava problemas. Mas Arthur não deixava. Ele a procurava. Não com insistência, mas com uma presença calma e determinada. Ele trazia Sofia para a cozinha enquanto Júlia trabalhava e pedia para a menina contar a ela os desenhos que tinha feito. Ele criava desculpas para estar perto, sempre respeitando a barreira física que Júlia impunha, mas quebrando a barreira emocional a cada olhar. Júlia estava em um cabo de guerra interno. Ela tinha aceitado a ajuda dele para o apartamento e isso tinha sido a sua rendição. Ela não podia mais odiá-lo. O homem que ela via agora era atencioso, estava se curando e, perigosamente, estava apaixonado por ela. E ela, Júlia, a mulher que tinha jurado nunca se curvar ao poder, estava apaixonada por ele. O checkmate veio na manhã seguinte. Júlia chegou para o trabalho e encontrou um envelope lacrado em sua caixa de pertences na lavanderia. Ela reconheceu a letra elegante e antiga da senhora Elvira. O coração dela gelou. Abriu o envelope. Não era uma carta de demissão. Era uma cópia de uma denúncia formal enviada ao Conselho Administrativo da Lemos Tech, a empresa de Arthur. Elvira não tinha mirado em Júlia. Tinha mirado em Arthur. A carta, escrita com uma linguagem rebuscada e venenosa, alegava que o senhor Arthur Lemos estava em um estado de extrema instabilidade mental, devido ao luto, e que sua capacidade de gestão estava comprometida. O principal ponto de prova? A relação inapropriada e de risco com a funcionária da limpeza, Júlia, e sua filha Sofia, que estavam sendo usadas para manipular o patrimônio e a imagem da empresa. A carta insinuava que Júlia estava se aproveitando da fragilidade de Arthur para obter vantagens financeiras, referindo-se, claro, ao motorista e ao financiamento do apartamento. Júlia sentiu o chão sumir. Não era sobre ela perder o emprego, era sobre Arthur perder o controle da própria vida e da empresa que ele tinha construído. Elvira tinha usado a sua dignidade e a inocência de Sofia como munição. Júlia correu para o escritório de Arthur. Ela não bateu. Entrou como um furacão, o envelope amassado na mão. Arthur estava ao telefone, mas viu o terror nos olhos de Júlia e encerrou a chamada bruscamente.
Júlia, o que houve? Ela atirou o papel sobre a mesa de mogno. Isso aconteceu, Arthur. Eu sabia que isso ia dar problema. Eu sabia que o seu mundo e o meu não se misturam. Arthur pegou a carta e leu rapidamente. Seu rosto ficou pálido e depois uma fúria fria se instalou em seus olhos. A Elvira... Ele murmurou, a voz controlada, o que era mais assustador do que um grito. Ela não está errada, Júlia rebateu, as lágrimas de frustração e medo subindo. Eu sou a faxineira, o senhor é o dono de tudo. O que as pessoas esperam? Que eu limpe o chão e fique calada. Eu não posso ser a razão pela qual o senhor perde a sua vida. Arthur se levantou contornando a mesa. Ele a segurou pelos ombros, olhando-a nos olhos. Escute bem o que eu vou te dizer, Júlia. Eu não vou perder a minha vida. Eu a encontrei de novo por sua causa. E se a Elvira e o conselho acham que a minha saúde mental depende de me livrar de você e de Sofia, eles estão muito enganados. Ele respirou fundo, soltando-a. A Elvira me conhece há 20 anos. Ela serviu Helena. Ela achava que eu deveria viver em luto eterno, sozinho e miserável. Para ela, você é a intrusa que quebrou o templo. E para o conselho, eu sou um risco financeiro. Júlia apontou para a carta. Eles vão usar isso para tentar tomar a sua empresa. Que tomem! Arthur gritou pela primeira vez. O som ecoou no escritório. Que tomem! Se a minha empresa vale mais do que a minha sanidade, do que a minha chance de ser feliz, então que levem. Eu não me importo mais com isso. Júlia ficou paralisada pela intensidade da declaração. Arthur se acalmou, passando as mãos no rosto. Não, eu não vou deixar que levem. Mas não vou deixar que me ditem quem eu posso amar ou quem eu posso ter por perto. Amar? Júlia sussurrou, a palavra a pegando de surpresa. Arthur deu um passo à frente, e desta vez ele quebrou a última barreira. Ele tocou o rosto de Júlia, as mãos grandes e macias, em contraste com a pele calejada dela. Sim, amar Júlia, eu te amo. Eu amo a sua força, a sua dignidade. Eu amo a maneira como você me lembra que existe vida fora dessa bolha de dinheiro. E eu amo o que você fez pela minha alma. Sofia me deu a luz, mas você me deu a razão para acender essa luz de novo. As lágrimas que Júlia segurava escorreram. Não eram lágrimas de tristeza, mas de rendição total. O homem que simbolizava a opressão estava se ajoelhando para ela, não literalmente, mas com o coração. Eu sou uma faxineira, Arthur. Eu não sou do seu mundo. O mundo é onde a gente está, Júlia. E o meu mundo é onde você e Sofia estão. Eu não posso prometer que vai ser fácil. As pessoas vão falar, Elvira vai espalhar mentiras, a imprensa pode pegar isso. Mas eu prometo que vou lutar por você, por nós, e que eu nunca mais vou deixar o dinheiro ditar a minha felicidade. Júlia se jogou nos braços dele. O abraço foi um alívio. A quebra de uma tensão que durava meses. Ela não se importava com o terno caro, com o escritório luxuoso. Ela abraçava o homem que tinha sido quebrado e que estava se reconstruindo com a ajuda dela. Eu também te amo, Arthur, ela confessou, a voz embargada, e eu estou aterrorizada. Não fique, eu cuido de nós. Arthur pegou a carta de Elvira, dobrou-a com cuidado e a colocou no bolso. Agora vamos resolver isso. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado, o mesmo que tinha ajudado Júlia com o financiamento. Ele falou em voz alta, clara e sem rodeios. Eu preciso que você prepare uma declaração. Imediatamente. Eu estou pronto para enfrentar o conselho. E eu quero que você ligue para o RH e resolva a situação da senhora Elvira. Ela está dispensada. Júlia engoliu em seco. A vingança de Arthur não era mesquinha. Era decisiva. E, doutor, inclua na declaração que a Júlia é minha parceira e minha companheira, e que qualquer ataque a ela será considerado um ataque direto à minha família. Minha família. Júlia fechou os olhos. A palavra soou como música. O resto do dia foi um turbilhão.
A notícia da demissão de Elvira correu pela casa mais rápido que um raio. Os funcionários, que tinham visto a tristeza de Arthur e a luz que Sofia trouxe, ficaram aliviados e curiosos. Arthur não se escondeu. Ele chamou Júlia e Sofia para o almoço na sala de jantar principal, um lugar que Júlia só limpava. Sofia estava radiante, sentada à mesa enorme como uma princesa. Júlia estava nervosa, mas Arthur segurava sua mão por baixo da mesa, um gesto de posse e segurança. Naquela tarde, Arthur fez a sua declaração pública. Não foi para a imprensa, foi para o seu círculo de confiança e para o conselho. Ele não negou o luto. Ele celebrou a cura. Ele explicou que a presença de Sofia e o apoio de Júlia tinham salvado sua vida. Ele foi honesto sobre a dor e a solidão que o dinheiro não podia comprar. A reação do conselho foi mista. Alguns acharam que ele estava enlouquecendo, mas outros, vendo a firmeza e a clareza de Arthur, perceberam que ele estava mais forte, mais focado do que nunca. Ele tinha encontrado seu eixo. A redenção de Arthur Lemos não era apenas sobre se tornar um homem mais gentil. Era sobre redefinir o que o sucesso significava para ele. E o sucesso agora era Júlia e Sofia. Com a crise imediata resolvida, eles tiveram que enfrentar a logística do novo futuro. Júlia, com a dignidade intacta, insistiu em manter sua independência. Eu amo você, Arthur, mas eu não posso simplesmente me mudar para cá e parar de trabalhar. Eu não sou uma boneca de luxo. E eu não quero uma boneca de luxo, Júlia. Ele respondeu, acariciando o cabelo dela. Eu quero a mulher que luta no ônibus. Eles fizeram um acordo que respeitava a história de Júlia. Ela manteria o apartamento que tinha conquistado com tanto esforço. Seria o refúgio dela, o lugar que provava que ela podia se sustentar. Ela pararia de ser a faxineira da mansão, mas começaria a gerenciar o pessoal da casa, usando seu conhecimento prático para garantir que o ambiente fosse humano, não um mausoléu frio. E mais importante, ela não queria o dinheiro dele. Eu tenho o meu salário de gerente, que é justo. E o que você paga pela presença de Sofia, isso você continua pagando, mas para uma conta poupança em nome dela, para a faculdade. Arthur concordou com tudo. Ele não estava tentando comprar Júlia, ele estava tentando construir uma vida com ela, baseada em respeito mútuo. A Casa Lemos se transformou oficialmente. As flores frescas substituíram a poeira do luto. O cheiro de amaciante da lavanderia, que Júlia agora supervisionava, se misturava ao cheiro de biscoitos recém-assados que Arthur, tentando imitar Helena, tentava fazer para Sofia. Sofia era a ponte perfeita. Ela não entendia a diferença entre um milionário e um vizinho, apenas que o gigante triste agora ria e a carregava nos ombros. Um mês depois da grande crise, Júlia e Arthur estavam sentados no jardim, observando Sofia correr pela grama procurando joaninhas. Era o final da tarde e o ar estava fresco. Júlia estava sentada ao lado de Arthur em um banco de pedra. Ela usava roupas simples, mas confortáveis, e parecia mais relaxada do que nunca. Você está pensando em quê? Perguntou Arthur, beijando a testa dela. Eu estou pensando que o mundo é muito estranho, Arthur. Eu passei a vida inteira odiando a ideia de tudo o que você representava. O poder, a riqueza, a injustiça. E agora? Ele perguntou, sabendo a resposta, mas querendo ouvi-la. Agora, eu percebi que a injustiça não está no dinheiro em si, mas em como a gente usa ele. Você usou seu poder e seu dinheiro para me dar dignidade, para me dar um lar. Você não me tirou nada. Você me deu de volta a minha vida. Essa foi a sua redenção. Arthur sorriu, segurando a mão dela. E a sua redenção, Júlia, foi me ensinar que a coisa mais valiosa do mundo não pode ser comprada, a sua coragem. Ele tirou algo do bolso. Era a pedrinha cinza, o ovo de passarinho que Sofia tinha dado a ele naquele primeiro dia. Ele a entregou a Júlia. Eu não preciso mais dela para me dar conforto. Eu tenho você. Júlia pegou a pedra. Estava quente.
aquecida pelo corpo dele. Era a prova de que tudo era real. Naquele momento, Sofia correu até eles, o rosto vermelho de tanto brincar. Mamãe, Arthur, olhem! Ela estendeu a mãozinha. Nela havia uma joaninha vermelha e preta. Ela não está com pressa hoje, Sofia declarou com a seriedade de uma criança. Ela está feliz. Arthur e Júlia se olharam e o amor que existia entre eles era tão óbvio e forte quanto a luz do sol poente. Não importava mais a diferença de classes, a fofoca ou a opinião do conselho. Eles tinham construído uma família, tijolo por tijolo, a partir do silêncio e da dor. Arthur se abaixou, pegou Sofia no colo e a beijou na testa. Nós também estamos muito felizes, pequena. Muito felizes. E assim, o milionário viúvo, Arthur Lemos, encontrou a paz e o amor, não em seu próprio mundo de luxo e poder, mas nos braços da faxineira que ousou lhe mostrar a verdade e sob a luz pura e inabalável da pequena Sofia. A mansão ainda era grande, sim, mas agora estava cheia de vida, de risadas e de um amor que provava que, no final das contas, o coração não se importa com o saldo bancário. No fim, não foi o dinheiro, nem os médicos. Foi uma criança que devolveu a ele algo que havia perdido para sempre. Essa história não é sobre riqueza, é sobre humanidade. Sobre como pessoas invisíveis podem mudar destinos gigantescos. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um like agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo humano a continuar existindo. Agora me diz nos comentários. Você acredita que algumas feridas só se curam com dinheiro ou com pessoas? E se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias que não falam só de injustiça, falam de cura, de escolhas e de quem ainda acredita no bem. Nos vemos no próximo vídeo.